Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 17 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Salmo 71, 72. Nos seus dias, a justiça florirá e a paz em abundância. Continua a nossa intensa caminhada de advento, que nos antecipa os dons do Natal, a paz e a justiça. Como explicamos nos dias passados, a justiça não é aquela dos tribunais humanos, mas a fidelidade a Deus, a fidelidade ao nosso matrimônio com Deus. Não podemos pensar que somos eternos bebês embalados por Deus. Precisamos assumir o nosso relacionamento matrimonial com Ele. A fidelidade faz parte do nosso casamento com Deus. Salmo 71, 72. Deus, dá ao rei o teu julgamento, ao filho do rei a tua justiça, para que governe teu povo com justiça e com retidão os teus pobres. As montanhas tragam a paz ao povo e as colinas lhe tragam justiça. Aos pobres do seu povo fará justiça, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. Seu reino durará quanto o sol, quanto a lua, por todos os séculos. Descerá como a chuva sobre a erva, como a água que molha a terra. Nos seus dias florescerá a justiça e haverá paz em abundância, enquanto existir a lua. E dominará de um mar ao outro, de um rio até os confins da terra. Diante dele se curvarão os habitantes do deserto, seus inimigos beijarão o pó da terra. Os reis de Tarsis e das ilhas vão trazer-lhe ofertas, os reis da Arábia e de Sabá vão pagar-lhe tributo. Que o adorem todos os reis da terra e o sirvam todas as nações. Ele libertará o pobre que o invoca e o indigente que não acha auxílio. Terá piedade do fraco e do pobre e salvará a vida dos seus indigentes. Vai defendê-los da opressão e da violência, será precioso aos olhos dele o seu sangue. Viverá e lhe será dado ouro de Arábia. Todo dia vão rezar por ele, será bendito para sempre. No país haverá fartura de trigo ondulando sob o alto dos montes. Seu fruto florescerá como o Líbano, sua colheita como a erva da terra. Seu nome dure para sempre, diante do sol permaneça o seu nome. Nele serão abençoadas todas as raças da terra, e todos os povos vão proclamá-lo feliz. Bendito o Senhor Deus de Israel, o único que faz prodígios. E bendito o seu nome glorioso para sempre. Da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As montanhas tragam a paz ao povo e as colinas lhe tragam justiça. Aos pobres do seu povo fará justiça, salvará os filhos dos pobres. Ele libertará o pobre que invoca e o indigente que não acha auxílio. Terá piedade do fraco e do pobre e salvará a vida de seus indigentes. Nos seus dias florescerá a justiça e haverá a paz em abundância. Com estas palavras, o salmo que hoje meditamos preanuncia o Natal. Diz Papa Bento XVI: o olhar de Deus é um agir. O fato dele me ver, me olhar, me transforma e transforma o mundo ao meu redor. Por isso, logo a seguir, o Salmo diz:
levanta o pobre da miséria. Com o seu olhar para baixo, Deus me levanta, me toma com carinho pela mão, me ajuda a subir de baixo para as alturas. Deus se inclina. Esta é uma palavra profética. E na noite de Belém, esta palavra adquiriu um significado completamente novo. O inclinar-se de Deus assumiu um realismo inaudito, antes inimaginável. Deus se inclina, desce, Ele mesmo, como criança, desce na miséria do curral, símbolo de toda necessidade e estado de abandono dos homens. Deus desce realmente. Torna-se criança, colocando-se na condição de dependência total, própria de um ser humano recém-nascido. O Criador que tudo sustenta nas suas mãos, de quem todos nós dependemos, faz-se pequeno e necessitado do amor humano. Deus está no curral. No Antigo Testamento, o templo era considerado quase que como o estrado dos pés de Deus, a Arca Santa como o lugar onde Ele estava misteriosamente presente no meio dos homens. Deste modo, sabia-se que sobre o templo, escondida, estava a nuvem da glória de Deus. Agora está sobre o curral. Deus está na nuvem da miséria de uma criança sem lugar na hospedaria. Que nuvem impenetrável, e no entanto nuvem de glória. De fato, de que modo poderia parecer maior e mais pura a sua predileção pelo homem, a sua solicitude por ele? A nuvem do encobrimento, da pobreza da criança totalmente necessitada de amor é ao mesmo tempo a nuvem da glória. E que nada pode ser mais sublime e maior do que o amor que assim se inclina, desce, se torna dependente. A glória do verdadeiro Deus torna-se visível quando se abrem os nossos olhos, os olhos do coração, diante do curral de Belém. Aos pobres do seu povo fará justiça, salvará os filhos dos pobres. Ele libertará o pobre que invoca e o indigente que não acha auxílio. Terá compaixão do fraco e do pobre e salvará a vida de seus indigentes. Nos seus dias florescerá a justiça e haverá paz em abundância. Essas palavras são o anúncio do Natal, a festa dos pobres e da santa pobreza de Deus. O pobre de Yahvé, o pobre segundo o coração de Deus, é uma pessoa que aceita de precisar de Deus e se abre para receber esse infinito amor de Deus. O Salmo diz: libertará o indigente que invoca, não aquele que não invoca. Irmãos, devemos prestar atenção a este importante versículo que volta frequentemente na Bíblia. Não basta ser pobre para ser santos. Não basta ser pobre para ser libertos das nossas cadeias. Precisa invocar, precisa se abrir, precisa acolher o amor de Deus. O filho pródigo era pobre também quando estava no fundo do poço, junto aos porcos, tendo inveja das vagens que eles comiam. Mas o abraço do pai não podia alcançá-lo, porque ele mesmo havia rejeitado o pai. Precisou se converter, ou seja, inverter a marcha, pegar o caminho de volta e retornar à casa do pai, que eternamente o esperava. O pobre, abraçado por Deus,
e somente aquele que volta à casa do Pai aceita de morar no aprisco de Jesus. O mesmo vale para nós. Não basta ser pobres, perceber os grandes defeitos que temos, tomar consciência dos nossos pecados, da fossa em que caímos. Precisa reconhecer que pecamos, precisa pedir perdão, precisa invocar a Deus. Quantas vezes na rua ouvimos essa frase? Vocês chegaram na hora certa. Invoquei a Deus que me ajudasse a sair dessa vida de inferno, e Ele me ouviu, mandou vocês. E geralmente isso acontece no mesmo dia ou no dia seguinte da oração que esse pobre faz. Jesus nasce no Natal, nasce pobre no meio dos pobres. Está de braços abertos para que nós também estendamos os nossos braços para Ele. Com esta reflexão no coração, vamos ouvir novamente a palavra que hoje Ele nos envia. Deus, dá ao Rei o teu julgamento, ao Filho do Rei a tua justiça, para que governe teu povo com justiça e com retidão os teus pobres. As montanhas tragam a paz ao povo e as colinas lhe tragam justiça. Aos pobres do seu povo fará justiça, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. Seu reino durará quanto o sol, quanto a lua, por todos os séculos. Descerá como a chuva sobre a erva, como a água que molha a terra. Nos seus dias florescerá a justiça e haverá paz em abundância, enquanto existir a lua. E dominará de um mar ao outro, de um rio até os confins da terra. Diante dele se curvarão os habitantes do deserto, seus inimigos beijarão o pó da terra. Os reis de Tarsis e das ilhas vão trazer-lhe ofertas, os reis da Arábia e de Sabá vão pagar-lhe tributo. Que o adorem todos os reis da terra e o sirvam todas as nações. Ele libertará o pobre que o invoca e o indigente que não acha auxílio. Terá piedade do fraco e do pobre e salvará a vida dos seus indigentes. Vai defendê-los da opressão e da violência, será precioso aos olhos dele o seu sangue. Viverá e lhe será dado ouro de Arábia. Todo dia vão rezar por ele, será bendito para sempre. No país haverá fartura de trigo ondulando sob o alto dos montes. Seu fruto florescerá como o Líbano, sua colheita como a erva da terra. Seu nome dure para sempre, diante do sol permaneça o seu nome. Nele serão abençoadas todas as raças da terra, e todos os povos vão proclamá-lo feliz. Bendito o Senhor Deus de Israel, o único que faz prodígios. E bendito o seu nome glorioso para sempre. Da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Vamos parar mais um minuto para escolher o nosso propósito, que nos estimule a invocar a Deus continuamente, gritar a Ele quanto precisamos dele, acolher o pequeno Jesus que está chegando e nasce por nós, nasce dentro de nós. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como concretamente podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Ele libertará o pobre que invoca. Paz e alegria a todos. Libertará o indigente que não acha auxílio. Paz e alegria a todos.